razões, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muito prazer, sou Sandy Rienda e seja muito bem-vindo a este canal. Se você não me segue, minhas redes sociais vão estar passando aqui embaixo. Me segue lá, é mais dinâmico, é mais dia a dia, dá pra gente conversar melhor. E é o seguinte, se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, tá aparecendo assim, inscrever-se, que você não é inscrito. Então se inscreve aqui embaixo, já ativa esse sininho de notificação para você sempre ser notificado quando eu postar vídeo novo, que são todas as terças, quintas e domingos, sendo que no domingo sempre são vlogs. Hoje eu vim aqui fazer uma coisa que eu tô querendo fazer já tem um tempo, que é pegar algumas das perguntas que vocês me mandam lá no Insta e responder em vídeo, responder aqui, conversando com vocês. Quem quiser que se identificar, eu vou falar, mas quem não quiser se identificar, eu vou manter o anonimato. Que é o caso de hoje, é uma seguidora já de muito tempo, ela conversa bastante comigo lá no Insta, e ela me mandou uma perguntinha e eu falei com ela, olha, a gente até conversou um pouquinho, mas eu falei, olha, eu vou te responder em vídeo e fica muito mais dinâmico, muito mais fácil de se conversar quando é em vídeo, porque eu consigo falar por mais tempo, tá? Então vamos lá, ela me mandou assim... Cadê? Sandy, posso te fazer uma pergunta? Eu sei que tá tarde, você deve estar querendo dormir, mas depois você me responde. Isso já era bem à noite, tá? Eu acho que já era depois das 10 da noite, bem depois, mas vamos lá, vou ler aqui a perguntinha dela, vamos ver. Ó, eu perguntei se no começo do seu relacionamento com o seu esposo, é porque ela me mandou áudio, eu pedi pra ela digitar. Eu te perguntei se no começo do seu relacionamento com o seu esposo, você ficava dando chiliques. Tipo, por ele demorar a responder no WhatsApp, por certos tipos de comentários e etc. Estou perguntando porque me inspiro muito na sua história e na de Rodrigo. Que tem um vídeo seu onde que você fala que existe o boato, né? Que namoro de balada não vinga. E você falou que... E você disse que vinga sim, que dá até casamento. Que é o meu caso, conheci o Rodrigo numa balada. E com isso, eu e o meu namorado temos 14 anos de diferença. Eu tenho 21 e ele tem 36. E nós nos conhecemos por acaso, porque se dependesse de mim, não era pra isso ter acontecido. Eu estava comentando com a minha psicóloga e ela estava falando que eu sinto falta dele. Mas a vida dele é muito corrida e tem a questão do vírus aí. E ela estava falando comigo... Olha, Miriam, ele é um homem de 36 anos, não é um menino e provavelmente ele deve ter conhecido todo tipo de mulher e não deve ter se envolvido com meninas. E aí eu parei pra refletir sobre os chiliques que eu fico dando. Eu, sinceramente, eu me sinto imatura pra ele. Eu não tive a chance de poder sair a hora que eu quisesse, beijar muito na boca e fazer o que acontece. Fazer acontecer, tá? Porque a minha... Deve ser a minha mãe, eu não sei, ela não colocou. Adoeceu e eu tive que tomar conta de tudo. É isso. Brevemente, um pouquinho da minha história. Então, vamos lá. Pra quem não sabe, tem vídeo aqui no canal contando toda a minha história e a história de Rodrigo. A gente tem 10 anos de diferença. Eu tenho atualmente 27 anos. Faço 28 esse ano. Rodrigo tem 37, faz 38 esse ano, inclusive agora em março. E eu faço em dezembro, 28. Nós temos 10 anos de diferença. E quando eu falo que namoro de balada vinga, sim, é porque realmente vinga, o meu e o dele foi. Tem a nossa história toda completa em vídeo, qualquer coisa eu deixo no box aqui embaixo. Então, assim, o que eu posso falar sobre isso? E o Rodrigo tá chegando, é bom que ele me ajuda. É muito complicado você opinar sobre o relacionamento do outro. Só você e o seu namorado, ou você e seu marido, que sabe o que realmente acontece dentro do seu relacionamento. Mas como pediu minha opinião e falou que se espelha no meu relacionamento, eu vou falar sobre dar chilique, sobre ter ciúmes, né? Porque o chilique nada mais é do que a insegurança, que o medo, que ciúme muitas das vezes. E acaba que por insegurança nossa, eu não digo nossa mulher, tá? Homem também faz isso. Eu digo nossa assim no pessoal, não no outro com que a gente tá se relacionando. Às vezes por insegurança nossa, por medos nossos, por traumas nossos, ciúmes que tá vindo da gente ou de influência de terceiros, a gente acaba chilicando, a gente acaba vendo coisa onde não tem, a gente acaba imaginando. Então assim, a gente acaba tomando essas atitudes. Sendo que ela falou aqui embaixo nas mensagens
que ele já tinha dito pra ela que, primeiro, não estava com ela só pra querer, porque isso tem de monte aí na rua. Realmente, o que não falta é mulher e homem só querendo uma e tchau, obrigado. 2, não quero que você permita que as suas amigas se intrometam no nosso relacionamento, o que eu super concordo com ele. E terceiro, se eu der uma sumida algumas vezes é por conta da correria. O que eu falo dessas sumidas? Sumidas no sentido de demorar a responder ou de acabar não respondendo, passar só falar à noite, alguma coisa assim, ou sumir por dias. Eu não sei o relacionamento da pessoa, mas vamos lá. Eu aprendi com o Rodrigo a ser muito mais segura de mim e segura do valor que eu tenho, o quanto eu sou importante dentro desse relacionamento. Então, que se caso ele fizesse algo ou eu fizesse algo de errado no sentido de trair ou de, sei lá, de vacilar de alguma forma dentro de algo que pra mim, pra ele, não é aceitável ou perdoável dentro do nosso relacionamento, que eu teria que arcar com essa consequência e que não era problema, tipo, se, vamos dizer, se o Rodrigo me traísse, não é minha culpa, não fui eu que fiz ele fazer isso, foi um problema dele com ele mesmo e ele que se resolva. Então, que eu não poderia ficar tentando ter controle sobre o outro, até porque o Rodrigo é uma pessoa e eu sou outro, e no seu caso, você é uma pessoa e seu marido o seu namorado é outra. O chilique nada mais é que a insegurança, igual eu falei. Então, eu fiz isso no começo, por influência de outras pessoas, e Rodrigo demorar, às vezes, responder no WhatsApp. Teve uma vez que eu chiliquei, assim, bem no comecinho do relacionamento, tá? Eu chiliquei, assim, de uma forma que o Rodrigo olhou pra mim e falou: o que tá acontecendo? O que eu fiz pra você? Eu nunca te dei motivo, eu nunca fiz nada que pudesse te gerar algum gatilho pra isso. Eu tô trabalhando, eu não tô te respondendo, não é porque eu não quero, é que eu tô trabalhando, eu tô ocupado, não sei o quê. Aí foi quando eu e o Rodrigo sentamos pessoalmente pra conversar sobre tudo que a gente já passou, tudo que a gente já viveu antes do nosso relacionamento, todos os traumas, todos os medos, tudo. E foi onde a gente alinhou, foi onde ele falou comigo: olha, se eu tô com você, eu tô com você. Se eu quisesse estar pegando Deus e o mundo, eu tava solteiro. A partir do momento que eu entrei num relacionamento, eu estou nesse relacionamento. E se eu fizer algo de errado, consequência pra mim. Eu vou perder uma pessoa incrível. Então, assim, eu aprendi que, por exemplo, se eu mandei uma mensagem e ele demora a responder, ele pode estar ocupado, ele pode não ter visto, ele pode ter visto, mas não teve tempo de responder. Ou na hora que ele ia responder, aconteceu algo e ele teve que parar, tipo, sair do celular e fazer outra coisa. O máximo que acontece hoje em dia comigo e com o Rodrigo é, por exemplo, eu mando mensagem pra ele 8 horas da manhã. 8 horas não, 8 horas a gente ainda tá junto. 9 horas, que é o horário que geralmente ele chega no serviço. Se dá 9 horas, é o horário que eu sei que ele tá chegando no serviço. Dá 9, dá 9h30, dá 9h40, dá 10 horas e ele não falou nada, eu mando um: amor, você chegou, tá tudo bem? E deixo quieto. Se ele responder, ótimo, vida que segue, eu vou continuar trabalhando e ele vai continuar trabalhando lá. Se ele não responder, e der 10h30, 10h40, eu começo a ficar preocupada, mas não é controle, é preocupação. Eu ligo pra ele, aí ele geralmente me atende: oi, amor. Eu falo: você chegou, tá tudo bem? Aí ele fala: não, amor, cheguei, mas foi porque, sei lá, o meu chefe já chegou, me pediu não sei o que, eu fiquei ocupada, acabei esquecendo de avisar. Falei: não, tudo bem, sem problema nenhum, é só que eu fiquei preocupada. Mas já aconteceu de eu esquecer. Eu sou a mestre em ver a mensagem, achar que eu respondi e eu não respondi. Eu sou a mestre em fazer isso. Tem vezes que o Rodrigo me manda algo, aí leva horas, aí daqui a pouco ele me manda um monte de interrogaçãozinha, tipo, e aí? Porque às vezes eu já entrei no WhatsApp, já visualizei, às vezes eu tô online e eu não respondi. Mas não existe mais essa cobrança. Por quê? Porque eu não posso pôr no outro e cobrar do outro algo que é meu. A minha psicóloga fala pra mim o seguinte: Sandy, não coloque no outro a sua expectativa. Porque você julga que aquilo é importante naquele minuto, você quer que aquilo aconteça naquele minuto, mas você não sabe o que o outro tá sentindo, o que é prioridade pro outro naquele momento. Então você tem que entender que você é uma pessoa com desejos, sentimentos, vontades, medos, com tudo. E no caso, Rodrigo é uma pessoa com sentimentos, com medos, com receios, com vontades,
com tudo, com sentimentos. E nós somos duas pessoas completamente diferentes. Se eu falar pra vocês que eu e o Rodrigo, a gente é parecido, a gente não é, a gente tem ideias muito diferentes. Só que, o que eu já falei com vocês 500 vezes, a gente sentou naquela primeira conversa, quando eu dei aquele chilique, sentou e colocou tudo em pratos limpos e decidiu que tudo que aquilo que chegasse a me incomodar ou incomodar ele, a gente ia conversar. Nós iríamos chegar um pro outro e conversar. Falar, olha, isso me incomodou, não gostei que isso aconteceu, eu preferia que você não fizesse mais. Ou, por exemplo, no caso dela, né, que ela fica com essa questão dele demorar a responder, alguma coisa assim, fala, olha, eu fico preocupada, você some, eu me sinto um pouco insegura, conta a sua história pra ele, abre o jogo. Às vezes ele tá fazendo sem querer e tá te machucando por algo simples que poderia ser resolvido, entendeu? Vocês não precisam ficar com esse medo de chegar pro marido ou pro namorado e falar algo. Chega, senta, conversa, às vezes é a melhor saída. Eu e o Rodrigo, a gente tem muito diálogo. O máximo que Eu acho que o Rodrigo tá chegando, peraí. Aparentemente não, mas Dona Ninoca tá deitadinha na porta. Então, a gente não deixa as coisas acumularem, eu e o Rodrigo. A gente não espera que vire um grande montante pra gente resolver. Não, a gente vai resolvendo de pouquinho em pouquinho o que vai acontecendo. O máximo que pode acontecer é se, por exemplo, acontece algo, pode ser relacionado ao Rodrigo ou fora, sem ser o Rodrigo, algo do meu trabalho, ou com familiar, alguma coisa assim, e que me estresse, me tira do meu eixo, e que eu fique muito agitada. E se ele vem perto de mim, eu falo, olha, agora não, deixa eu acalmar e a gente conversa. Por quê? Porque eu posso acabar descontando nele algo que não é dele, que ele não precisa ouvir, ou que ele não tem nada a ver. Então, minha dica é, senta, conversa com o seu namorado, explica pra ele o porquê que você sente assim. Ele pode não entender, mas ele tem que validar o seu sentimento e entender que aquilo realmente é importante pra você, assim como outras coisas podem ser pra ele. Conversa muito com ele e tenta chegar nesse ponto em comum, onde vocês vão achar o meio termo pra tudo. Pode ser que pra ele ficar falando o tempo todo não dê, mas ele pode ao longo do dia te responder, ou à noite vocês marcarem uma videochamada. Eu e o Rodrigo, nos 3 primeiros anos de namoro, a gente conversava muito por videochamada. Posso dizer que de segunda a sexta, porque a gente morava longe. Então a gente se falava todos os dias à noite, durante o dia a gente conversava por mensagem quando dava, porque eu trabalhava e ele também, eu trabalhava fora, eu fazia plantão. E a gente, à noite, antes de dormir, conversava por videochamada, nem que fosse 10 minutos, mas a gente conversava. E no final de semana nós estávamos juntos. Então chega pra ele, explica tudo, conversa e tentem achar um meio comum. Se vocês estão juntos, tem um porquê. É porque vocês se amam, é porque ninguém tá namorando de graça, ninguém tá namorando tipo, ai, não, tô namorando aqui só pra ter um status. Ninguém faz isso. Então eu acredito que com o diálogo tudo se acerta. Explica pra ele, porque às vezes ele não tá nem sabendo que ele tá te magoando e ele não tá entendendo o seu chilique. E convenhamos, é chato quando uma pessoa tá entrando em crise, gritando, fazendo ceninha, seja por mensagem ou, sabe, essas coisas assim, e desgasta o relacionamento. Então a minha dica é essa, senta e conversa, é a melhor chave para um relacionamento duradouro. O meu já vai completar 5 anos agora mês que vem, e eu posso afirmar pra vocês, Ninoca, que eu e o Rodrigo nunca tivemos uma briga mesmo. A gente entre discordância, a gente acaba discutindo ao longo do dia a dia com coisas que acontecem, mas brigar, de ficar sem se falar, ou de dormir brigado, sem falar um com o outro, isso nunca aconteceu. Por quê? Porque a gente resolve aos poucos os pequenos probleminhas que vão aparecendo no nosso dia a dia. Se você gostou, já deixa seu like aqui embaixo. Eu quero muito fazer mais vídeos dando conselhos pra você, ou pra vocês todos que estão aí. Um beijo, fiquem com Deus, até quinta-feira e tchau! Voltei aqui rapidinho nesse vídeo pra dar a opinião do Rodrigo sobre a pergunta da seguidora. O Rodrigo tá aqui mimando a filha dele, que ele acabou de chegar e ela fica desesperada de saudade. Já te resumi mais ou menos a história dela. Ah, sim. Você já passou por a situação de eu chilicar por deixar que outras pessoas se intrometessem, dessem opinião? E o que você acha sobre isso? E como ela pode fazer pra não ter essa insegurança mais? E, tipo, não acabar deixando minar o namoro. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte.
nós temos, igualzinho, vou falar é nós porque meu e da Sandy aqui, a gente tinha um relacionamento assim no início. Ela começou a sofrer influência de outras amigas falando que ele não responde por causa disso, por causa daquilo. Aí eu cheguei nela e dei uma sentada nela. Falei, o negócio é o seguinte. Pessoalmente, tá? Pessoalmente, eu cheguei, chamei ela num canto, só tava eu e ela, fomos conversar. Isso. Aí fomos conversar. Falei, o negócio é o seguinte. Eu trabalho, eu tenho meus compromissos. Se eu quisesse estar com outra pessoa, eu não estaria com você, tá? Respeite o meu trabalho, que é onde eu tenho o meu ganha-pão. Na hora que eu puder, eu respondo. Mas eu fico insegura porque ele demora, que não sei o que, não sei o que. Se você tá com ele e não confia, é melhor não estar. Porque se você viver num relacionamento que você vai duvidar o tempo todo, é melhor você ficar sozinha. E foi o que eu falei, senta e conversa pessoalmente. Às vezes ele nem sabe que você tá sentindo isso. Chega nele, conversa, escuta o lado dele. Ele vai falar, não, é porque eu trabalho, eu sou muito ocupado. Quando eu tenho tempo... explicar a rotina do que tá acontecendo. Quando eu tenho tempo, eu te aviso, a gente conversa, tudo. Mas na hora que eu tô trabalhando, eu tenho que largar o celular. Porque às vezes ele trabalha com reunião, às vezes ele trabalha dirigindo. E com esse tipo de coisa, não tem como ficar o tempo todo respondendo. É igual no meu trabalho. Eu não posso ficar o tempo todo com o celular respondendo ela. Na hora que dá, eu respondo. Porque assim, querendo assim, o meu trabalho, eu trabalho com planilha. É mesmo. Se eu ficar parando de mexer com planilha, e com conta, e com números, e com tudo, para ficar olhando o celular, eu vou me perder, vou fazer errado, e vou ser mandado embora. Então, na hora do meu almoço, eu respondo ela, ou então na hora que tá mais tranquilo, que eu já resolvi a planilha, eu respondo. Ou eu aprendi a ser assim, por exemplo. E eu falei até com vocês, a questão de ligar, quando acontece dele esquecer de me avisar que chegou algo que eu fico preocupada, mas normalmente eu mando, tá aí? Se ele responde, tô, aí a gente conversa. Se eu mando um tá aí e ele não responde, eu já sei que ele tá ocupado. Ou então, se eu preciso ligar pra ele, algo aconteceu, sei lá, aconteceu alguma coisa aqui em casa, igual aconteceu uns dias atrás, de ligar e falando que tem entrega aqui, não era pra cá, e eu estar sozinha em casa, eu ligo, eu mando mensagem, posso te ligar? Aí se ele não responde, ele tá ocupado. Não, se ele pode, ele manda, pode. Ou então ele manda, tô ocupado, quando eu puder te retorno. Ou então, quando eu tô tranquilo que ela me manda mensagem, eu mesmo já retorno a ligação. Então, tem que ter calma, tem que confiar. Se não confia, não fique junto. E eu falei, teve vezes que eu tava em plantão, que o plantão tava corridíssimo, eu via o meu celular tocando no meu bolso eu via que era ele. E eu não podia atender, eu tava ocupada. E depois, sei lá, ele me ligava, vamos dizer, 9 horas da manhã. Eu ia conseguir falar com ele quase 2 horas da tarde, porque foi uma correria, loucura, o plantão de manhã. Aí eu tive que descer voada pra almoçar, engolir a comida, subir pra render as meninas, darem tempo de comer. Aí eu mandava uma mensagem, amor, o plantão tá apertadíssimo, assim que eu tiver um tempo eu te mando eu te ligo. E eu entendia. E outra coisa, eu liguei uma vez, ela não me atendeu... Ele já sabe que eu tô ocupado. Tá ocupado. Ou não fica insistindo, que é chato. Você tá ocupado, você tem que ficar desligando. É chato. Ligou uma vez, não atendeu. Tem a conversa de falar assim, quando eu te ligar e você não atender, quando puder, me retorna. Ou então manda mensagem, tipo, assim que puder, me retorna. Exatamente. Então, fica calmo. Se tá junto... É porque vocês querem estar juntos, não adianta. E ele tem a idade ele é mais novo um pouquinho que o Rodrigo, mas tem a mesma cabeça. Então você tá ouvindo o conselho de uma pessoa que com certeza deve pensar igual seu namorado. Igual seu namorado, exatamente. Então tenha calma, converse, tenta entender o lado dele. Se você tá namorando com ele, você sabe o que ele faz. Então você sabe do trabalho que ele tem, ele já deve ter comentado. Responsabilidades. Então tenha calma, não tenta criar uma situação que pode acabar com o término do seu relacionamento. É isso. Deu pra entender? Deu isso. Beijo.